Este é o Poder Entrevista. Eu sou o João Vitor Castro, editor assistente do Poder 360, e vou entrevistar Renato Casagrande, governador do Espírito Santo pelo PSB. Casagrande tem 64 anos, é engenheiro florestal e está em seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo. Antes, foi senador, deputado federal e estadual e vice-governador do estado. É filiado ao Partido Socialista Brasileiro desde 1987, do qual é secretário-geral. Governador, muito obrigado por ter aceitado o convite. Alegria. Obrigado você, João. Obrigado a oportunidade de a gente conversar aqui com vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Governador, eu começo a entrevista perguntando sobre segurança pública. Em abril, o presidente Lula enviou para o Congresso a PEC que altera normas da segurança pública, dá mais competências ao governo federal, e muitos governadores foram críticos, dizendo que isso era uma invasão de competência. Eu queria saber como que o senhor avalia essa medida. Olha, João, eu avalio positivamente, assim, aquilo que tinha dúvida de interferência do governo federal nas funções dos estados, dos governadores, isso foi sanado, foi corrigido. E acho importante que o Brasil, a União, que o governo federal, independente de quem esteja à frente, possa tratar desse tema com mais protagonismo. As organizações criminosas hoje, elas são nacionais, elas são internacionais, elas fazem parceria entre si com organizações criminosas, né, de diversos países. Então, é importante que a gente tenha uma padronização de sistemas, que a gente tenha uma organização dos dados, que a gente possa compartilhar informações entre os estados, e o governo federal pode facilitar isso, além de constitucionalizar um tema e colocando também na Constituição o Fundo de Segurança Pública, o Fundo do Sistema Prisional. Então eu sou favorável ao debate, à presença mais forte do governo federal, debatendo e ajudando neste assunto, porque é um assunto que a gente tem que trabalhar todo mundo juntos. Certo. O Espírito Santo tem conseguido melhorar muito os índices de segurança pública nos últimos anos. Em 2025 já há uma redução de 20% no número de homicídios e 57 das 78 cidades, o senhor me corrija se eu estiver errado, não tiveram nenhum assassinato em maio. O que foi feito no Espírito Santo para isso e que possa servir de exemplo para outros estados? Isso é muito importante. Esse tema para nós é muito importante porque o governo do estado pela terceira vez, como você anunciou aí na sua apresentação, em 2011, quando eu assumi o governo pela primeira vez, o estado era o segundo mais violento do Brasil. Segundo mais violento. Pedia para Alagoas, que naquela época também era um estado muito, muito violento. E ficamos assim, primeira década desse milênio toda, a última década do milênio passado. Então o estado estava sempre na primeira, na segunda ou na terceira posição em termos de homicídios. Então nós montamos um programa Estado Presente, que é um programa que eu lidero pessoalmente. Quem coordena politicamente o programa sou eu, me reúno todo mês com a minha equipe de segurança, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, me reúno com Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e as nossas forças de segurança, nossa equipe de governo. Então eu conduzo politicamente o programa e quem coordena gerencialmente, executivamente o programa é um secretário de planejamento, não é o secretário de segurança, porque nós compreendemos que segurança pública é uma tarefa de todo um governo e da sociedade e das demais instituições. Isso tem produzido resultado. Nós chegamos no ano passado, em 2024, nós tínhamos 2.000 homicídios em 2010, aproximadamente, por ano. Nós chegamos no ano passado a 852 homicídios. Então a gente avançou muito, a gente era o segundo. Ano passado nós fechamos 15º, 16º. Esse ano eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir ainda mais resultado. Então, o estado está se aproximando, né, de ser um dos estados com mais segurança no Brasil, né, um dos estados mais seguros. A gente saiu da segunda posição pior, estamos avançando para estar numa posição melhor, dos melhores do Brasil. Então,
Isso é programa, isso é investimento em infraestrutura, em tecnologia, na contratação de policiais, na valorização dos policiais, o investimento em cerco inteligente que a gente tem no estado todo, em biometria facial, em biometria digital. Tudo isso tem ajudado a gente num trabalho integrado com todas as forças de segurança, com guardas municipais. Tudo isso tem feito com que a gente possa alcançar bons resultados. Mais uma informação importante é que nós tínhamos em 2010, um ano antes de eu assumir o governo, nós tínhamos as 7 cidades mais importantes do estado estavam entre as 35 mais violentas do Brasil, tá certo? Hoje nós não temos nenhuma mais, tá certo? Então, vê que nós temos hoje, como você disse, 57 cidades com 30 dias sem nenhum homicídio. Nós temos hoje Vitória, nossa capital, com mais de 70 dias sem homicídio, tá certo? Isso mostra, de fato, resultados importantes. É lógico que a gente tem que continuar trabalhando, porque ainda nós temos muita violência, perdemos muita gente pelo crime, mas o trabalho contínuo, né, com a gente coordenando diretamente, está fazendo do Espírito Santo um estado que vai alcançando resultado nessa área. E de forma científica, né, sem ficar pregando que bandido bom é bandido morto, né, organizando o sistema prisional, usando ciência, usando tecnologia, tá certo? Respeitando as pessoas e alcançando resultado para a população. Tá certo. Governador, ainda nesse tema, um dado negativo é sobre a violência contra as mulheres. Os dados de 2024 do IBGE indicam que o Espírito Santo é o 5º estado com maior proporção de mulheres vítimas de alguma violência, seja física, psicológica. Queria saber o que tem sido feito para reverter esse quadro. É um desafio que a gente tem, como eu disse, nós não comemoramos de um dado, a gente registra os bons dados que a gente está alcançando, mas a violência contra a mulher ainda é um desafio para o nosso estado, ainda temos muitas pessoas que têm o pensamento de propriedade das mulheres, machistas. Isso nós estamos fortalecendo as Salas Maria, são delegacias voltadas para atendimento às mulheres em diversas regiões do estado. A Grande Vitória mesmo, cada município tem um atendimento especializado para as mulheres, estamos levando para o interior. Temos programa na Secretaria das Mulheres, na Estadual das Mulheres, programa como os Núcleos Margaridas, tá certo? Que são atendimentos multissetorial, multiprofissional, de mulheres que estão ameaçadas de violência ou que sofreram violência. Então a gente está investindo em diversos programas na Polícia Militar, na Polícia Civil. Na Polícia Militar a gente criou uma companhia independente da mulher, né, com carros plotados de forma diferenciada. Quando chega na casa de alguém, algum agressor, a comunidade sabe que ali tem um agressor de mulheres. Temos na Polícia Civil também programas como Homem que é Homem, né, que é um programa importante de educação às pessoas que já passaram, às pessoas que já fizeram alguma agressão às suas companheiras. E temos na Secretaria Estadual das Mulheres, né, programa como esse que eu falei, dos núcleos Margarida. Então, assim, a gente tem desafio ainda, tenho plena convicção que a gente vai também alcançar resultado nessa área. Tá certo. Entrando agora na economia, o Espírito Santo é um estado que apresenta uma boa solidez fiscal, atrai investimento em novas empresas, se apresenta bem no ranking de competitividade, mas ainda do ponto de vista turístico, ainda é pouco conhecido. O que falta para isso? Falta divulgação, falta um trabalho direcionado mais para o público que conhece mais o Espírito Santo, para potencializar essa presença. Acho que o principal é a divulgação direcionada, tá certo? Assim, para o nosso estado. Nosso estado é um estado muito bem organizado, um estado, né, com capacidade de responder aos desafios, um estado que tem o maior investimento em infraestrutura do Brasil, então a gente está fazendo muito investimento em infraestrutura. Mas também falta equipamentos. Agora nós estamos licitando um centro de convenções, né, que vai ser construído na cidade de Serra, que é uma cidade da região metropolitana da Grande Vitória, um grande centro de convenções para a gente poder receber eventos, né, importantes eventos. Isso é fundamental para a gente poder fazer as pessoas conhecerem o nosso estado. Nós estamos com trabalhos muito fortes com os agentes de viagem, com as empresas que trabalham
né, com o apoio aos turistas, muito forte mesmo. Estamos fazendo parceria com os operadores de turismo do Brasil, os grandes operadores de turismo. Então, nosso estado está crescendo nesses últimos anos, acima da média nacional, mas nós temos ainda um caminho muito grande, até porque a gente encara o turismo como uma oportunidade da gente enfrentar os desafios da reforma tributária. Tem o nosso estado do Espírito Santo é um estado pequeno em população. O novo sistema tributário nacional, ele valoriza muito um estado que é um grande centro consumidor, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, são estados maiores em termos de população, e os estados menores, então, precisarão achar caminhos. Nós achamos que o caminho do turismo no estado do Espírito Santo é um caminho importante, por isso que a gente hoje faz muito investimento em infraestrutura, estamos melhorando a segurança pública, melhorando o saneamento básico e fazendo trabalhos fortes de divulgação direcionada sobre o estado do Espírito Santo, para que seja uma atividade que traga movimentação de pessoas para o nosso estado e isso possa também ativar a economia no estado do Espírito Santo. Então, assim, o que a gente tem construído agora vai colocando o estado numa posição de ser um estado mais conhecido. A nossa posição é boa, nós estamos no centro do Brasil, perto dos grandes centros consumidores, então é fácil ir ao Espírito Santo. Então, isso tudo, nós estamos já construímos um aeroporto em Linhares, estamos construindo um outro em Cachoeiro de Itapemirim, na verdade estamos ampliando e reformando o de Cachoeiro de Itapemirim, ampliamos e reformando o de Linhares, o aeroporto de Vitória é um bom aeroporto, então tudo isso vai ajudando a gente potencializar o turismo. O senhor destinou em abril 500 milhões de reais do Fundo Soberano do Petróleo para financiar a transição energética. Diante disso e da urgência dessa pauta, eu queria saber a opinião do senhor sobre a possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial. Bem, nós somos o único estado que tem um fundo soberano, né? Nós temos um fundo soberano que é capitalizado com recursos dos royalties de petróleo, tá certo? E da participação especial. Então, assim, o fundo soberano nosso hoje tem 2 bilhões de reais, ele é capitalizado com a riqueza de uma fonte fóssil de energia. E a gente usa o fundo soberano para financiar a inovação tecnológica, empresas que querem investir em tecnologia, para financiar para empresas com política ESG, e agora nós estamos colocando 500 milhões deste fundo soberano, que é um recurso da Receita Corrente Líquida, para financiar a transição energética. Nós temos um programa de mudança climática, nós temos um plano de descarbonização, estamos elaborando um plano de adaptação e agora a gente está colocando 500 milhões de reais para poder financiar as empresas, para poderem mudar fonte fóssil de energia para fonte renovável ou para que ela tenha eficiência energética e com isso eles possam produzir mais gastando menos energia. Só que esse fundo de descarbonização não é um fundo fechado, né? BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano, qualquer outra instituição financeira que quiser, né, ser cotista desse fundo também poderá ser. Se uma empresa privada, uma Vale do Rio Doce, um Arcelor, uma Samarco, uma Petrobras, quiser financiar seus fornecedores para também reduzir as emissões, fazer a transição energética, fazer investimento para isso, também poderá fazer e com custo abaixo da taxa Selic, esse financiamento, porque isso é muito importante, o mundo todo discute financiamento, né, para poder a transição energética, nós estamos dando o caminho. É o único estado do Brasil, na verdade poucos estados do mundo têm essa capacidade de fazer, desenvolver uma ação como essa. Por isso que é bom a gente ter estado equilibrado, organizado, com transparência, com capacidade de fazer investimentos, tudo ajuda a gente a desenvolver as tarefas. É por isso que eu, considerando que o petróleo da margem equatorial vai ser explorado em algum momento, tá certo? Assim, o que eu sugiro que o Brasil faça é o que eu estou fazendo lá, que a gente possa usar parte da riqueza que vai para os municípios, para os estados e para o governo federal, parte disso seja usado na transição energética e na proteção da floresta amazônica, né? Porque a gente vai poder usar então a força do adversário. O petróleo é um adversário para o meio ambiente, porque é um combustível fóssil. A gente usa a força do adversário para derrotar o adversário, para a gente adiantar a transição energética e proteger a floresta. Acho que esse é um caminho
que o governo brasileiro poderia usar, porque isso dá, sim, credibilidade a essa ação. Tá certo. Governador, mudando de assunto, a gente está se aproximando das eleições de 2026 e alguns aliados do senhor já estão fazendo movimentos, né, claros para se firmar como possíveis sucessores. O principal, claro, é o vice-governador Ricardo Ferraço. Queria saber se ele é a primeira opção para o Palácio Anchieta no ano que vem. João, ele é a primeira opção, porque está na posição diferenciada, ele é o vice-governador. Eu tenho duas opções no ano que vem, ou eu fico no governo até o fim, ou eu saio, né, para ser candidato ao Senado. Se eu sair para ser candidato, o Ricardo assume o governo. Ricardo conhece o Estado do Espírito Santo, ele conhece a máquina pública, conhece cada município, cada distrito, cada comunidade, então é uma pessoa séria, decente, então ele é o candidato que está na posição mais privilegiada, vamos dizer assim. É lógico que nós temos outros nomes, né, no Estado, ligados a nós, como Josias da Vitória, que é coordenador da bancada federal, como Arnaldinho Mauro, Arnaldinho Burgo, que é nosso prefeito de Vila Velha, como o Sérgio Vidigal, que foi prefeito da Serra. Nós temos também Gilson Daniel do Podemos, a gente tem Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica, a gente tem outros nomes, tá certo? Mas de fato o nome que está numa posição mais destacada e privilegiada é o nome do Ricardo Ferraço. E o que falta para bater o martelo, tanto em relação a se o senhor permanece até o final do governo ou se sai para disputar o Senado, e em relação ao Ricardo também? Falta chegar o tempo certo, né? Nós estamos tentando focar agora no resultado do governo, a gente acho que o tempo certo é início do ano que vem, tá certo? Assim, acho que neste ano eu gostaria muito de gastar toda a minha energia produzindo ainda mais. Nosso governo está muito bem avaliado, com muito resultado. Nós estamos bem posicionados na política capixaba. Então acho que é o tempo certo. A política, se você toma a decisão antes do tempo, está errado, se toma a decisão depois do tempo, está errado. Acho que o tempo certo da política para o ano que vem é no ano que vem, tá certo? Como eu tenho que decidir se sai ou não, o tempo certo é até março do ano que vem. Tá certo. Eu queria adicionar um elemento nessa conta, que o senhor faz parte da direção nacional do PSB, e já faz algumas décadas que o Espírito Santo é o maior reduto do PSB fora do Nordeste. Só que o Ferraço não é do PSB, né? Ele é do MDB. Eu queria saber se o PSB abriria mão dessa posição no Espírito Santo, ou se pode haver, né, algum movimento para atrair o governador para o partido, o vice-governador para o partido? Não. Nós queremos que o Ricardo fique no MDB, é um partido importante, ele é o presidente do MDB, não tem nenhum interesse do PSB em se perpetuar na frente do governo. Então, nós compreendemos, o partido vai se esforçar, né, para eleger um bom número de estadual, de federal, se eu for candidato ao Senado. Então, o partido tem outros objetivos, tá certo? O objetivo principal do Partido Nacional é a gente recuperar nossa bancada de federal, porque a eleição de 22 foi uma eleição muito polarizada, eleição difícil, né, para a gente poder participar dela. Então, o partido sofreu um baque em termos de eleitos, número de votos não, em termos de eleitos. Então, o partido tem um objetivo claro de aumentar o número da bancada federal na Câmara e no Senado. Então, estamos tranquilos com relação ao PSB não ter um candidato ao governador no estado do Espírito Santo. Certo. E o partido está realizando aqui em Brasília, esse final de semana, o seu Congresso Nacional, o seu 16º Congresso. Vai definir algumas novas diretrizes, etc. Eu queria saber, diante disso, se o PSB continua com o PT na eleição de 2026. Ainda também, como está também mais distante, a gente bateu o martelo assim de forma enfática, pode não ser o correto, mas assim, o Lula sendo candidato à reeleição, o PSB tem o vice-presidente da República. Então, assim, é bem provável que o caminho do PSB seja esse, tá certo? Está nesse movimento, mas faço a ressalva que isso vai ser decidido de forma objetiva no ano que vem, mas acho que o caminho que o partido tem é esse. O partido está, de fato, fazendo sua mudança. O João Campos assume a presidência do partido, ele tem energia, assim, Carlos Siqueira completa um período à frente do partido, foi um excelente presidente.
Nós temos, no nosso congresso, vamos discutir, né, muito assuntos ligados à tecnologia, à inovação, à sustentabilidade. Acho que a modernidade exige que os partidos políticos tenham resultados, que os gestores dos partidos, filiados aos partidos, tenham resultado, né? Não dá para a gente ficar discutindo e não apresentar resultado para a população. A população está cansada de não ter resultado. Então, nós no PSB, nós focamos muito nos resultados, tá certo? Veja minha gestão, a gestão do João lá na Paraíba, a gestão do João Azevedo, a gestão do governador do Maranhão, Brandão, lá no Maranhão, do João Campos, tá certo? Lá em Recife. Então a gente foca muito em resultado, né? E nós vamos discutir muito isso, aquilo que é moderno, que está em sintonia com um partido progressista como é o PSB, que tem compromisso com a sociedade e buscando sempre resultado objetivo para a população. Tá certo. Tem alguma pauta específica, alguma mudança de rota, algo que o senhor trouxe para ser debatido aqui no Congresso do PSB? Não tem mudança de rota, tem o compromisso da gente se esforçar muito neste ano que está, esse resto de ano, de 25 e 26, para que o partido possa estar bem posicionado na eleição do ano que vem, discutindo esses temas. O tema da economia criativa, que é um tema importante, da indústria criativa, que é um tema importante, o tema da sustentabilidade, o tema da inovação, o tema da gente fazer chegar às pessoas todas essas conquistas do aprendizado que a gente está tendo, da melhoria da qualidade da educação. Isso tudo é um compromisso que a gente debate no Congresso para que os militantes do partido possam sair, tá certo, no dia a dia dele, fazer a defesa desses temas. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, por ter aceitado o convite. Obrigado, João, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 30 de maio de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.